Por que suas plantas não crescem? Essa é a pergunta que quase todo mundo faz em algum momento, olhando para o próprio jardim com uma mistura de frustração e dúvida. Você prepara o solo, compra fertilizantes, segue recomendações, rega com frequência, cuida como pode, e mesmo assim algo parece sempre faltar. As folhas não têm aquele verde profundo, o crescimento é lento, as pragas aparecem, e no fim da temporada a colheita não corresponde ao esforço. Parece que existe uma peça invisível nesse quebra-cabeça, algo que ninguém explicou direito. E a verdade é que existe mesmo. Existe um fator silencioso, ignorado pela agricultura moderna, que pode ser a diferença entre um solo que luta para sustentar vida e um solo que parece quase vibrar com ela. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que o crescimento das plantas depende apenas de 3 coisas principais: nutrientes, água e luz. Nitrogênio, fósforo e potássio viraram praticamente uma fórmula sagrada. Se a planta não cresce, dizem que falta nutriente. Se está fraca, dizem para adicionar mais. Se o solo não responde, a solução sempre parece envolver comprar algo novo, aplicar algo mais forte, corrigir algo externamente. Mas e se o problema não estiver na falta de nutrientes? E se o problema for que o seu solo está desligado? Pode parecer estranho pensar nisso, mas imagine por um momento que o seu jardim não é apenas um conjunto de plantas, mas um sistema vivo conectado a algo maior. Agora pense no que acontece quando você tenta ligar um aparelho sem energia. Você pode ter o melhor combustível, as melhores peças, o melhor design, mas sem a corrente elétrica, nada acontece. O motor não gira, o sistema não responde. Ele simplesmente não funciona. E é exatamente isso que pode estar acontecendo no seu solo. Existe um princípio natural, presente em todos os ecossistemas saudáveis, que raramente é mencionado em guias de jardinagem convencionais. Um princípio que não depende de produtos, não depende de fórmulas químicas, e que está disponível literalmente todos os dias, sobre a sua cabeça e sob os seus pés. A Terra não é apenas um pedaço de chão. Ela funciona como um gigantesco reservatório de energia negativa. Acima dela, a atmosfera carrega uma energia positiva constante. Entre esses 2 polos, existe uma diferença de potencial que nunca desaparece. E essa diferença cria um fluxo, uma corrente invisível que atravessa tudo o que está vivo. Em uma floresta, ninguém precisa ensinar isso às plantas. Árvores altas, raízes profundas e uma rede viva de micro-organismos fazem esse trabalho naturalmente. A energia flui, o solo respira, a vida se organiza, e o resultado é um sistema que cresce, se regenera e se sustenta sem intervenção humana. Agora compare isso com um jardim comum. Plantas pequenas, muitas vezes isoladas, solo compactado, materiais sintéticos, fertilizantes artificiais, barreiras físicas. É como se o circuito natural tivesse sido interrompido. É aqui que começa a surgir uma pergunta desconfortável. Será que estamos tentando resolver o problema errado o tempo todo? Será que estamos alimentando o solo com produtos, quando deveríamos estar restaurando sua capacidade de funcionar como um sistema vivo? Porque quando esse fluxo natural de energia é interrompido, não importa o quanto você adicione nutrientes, a planta simplesmente não consegue utilizar tudo aquilo da forma que deveria. Pense nas raízes. Elas não são apenas estruturas que seguram a planta no solo. Elas são sensores, canais, interfaces vivas que respondem ao ambiente. A seiva que circula dentro da planta não é apenas água. Ela é um meio condutor, carregado de minerais, que se move não só por pressão ou capilaridade, mas também por estímulos elétricos. Quando esse estímulo está presente, o sistema funciona com eficiência. Quando ele está ausente, tudo fica mais lento, mais pesado, mais difícil. E isso explica algo que muita gente observa, mas não entende completamente.
Por que duas plantas com o mesmo solo, a mesma água e o mesmo cuidado podem crescer de formas completamente diferentes? Por que uma parece forte, vibrante, resistente, enquanto a outra parece sempre à beira de falhar? A resposta pode estar nessa variável invisível que quase ninguém mede. Agora imagine que, ao invés de tentar forçar o crescimento da planta com insumos externos, você pudesse simplesmente reativar esse fluxo natural, não adicionando algo artificial, mas reconectando o sistema. É como abrir uma torneira que sempre esteve ali, mas que ninguém sabia que existia. Quando esse fluxo é restaurado, algo curioso começa a acontecer. Não é uma explosão instantânea como a de um fertilizante químico. Não é uma mudança brusca que você vê da noite para o dia. É algo mais sutil, mais profundo. Nos primeiros dias, quase nada parece diferente. E isso faz muita gente desistir cedo demais, porque estamos acostumados com resultados rápidos, visíveis, quase imediatos. Mas a natureza não trabalha assim. Com o passar das semanas, as primeiras mudanças começam a aparecer. Não no tamanho, mas na qualidade. O verde das folhas se torna mais intenso. A textura muda. Os caules ficam mais firmes. A planta parece mais presente, mais estruturada. É como se ela tivesse recuperado algo que estava faltando, mas que não era visível antes. Abaixo da superfície, o que está acontecendo é ainda mais interessante. Micro-organismos começam a se reorganizar. Bactérias e fungos, que estavam em um estado mais passivo, passam a atuar com mais intensidade. Minerais que antes estavam presos no solo começam a se tornar disponíveis. Não porque você adicionou algo novo, mas porque o sistema voltou a funcionar como deveria. E então vem o ponto em que a maioria das pessoas percebe que algo realmente mudou. As pragas. Ou melhor, a ausência delas. Enquanto plantas ao redor começam a sofrer ataques, aquelas que estão em um ambiente eletricamente ativo parecem menos atrativas. Não porque foram protegidas com veneno, mas porque simplesmente não oferecem o mesmo tipo de fraqueza que os insetos procuram. Isso pode parecer contraintuitivo, mas na natureza, pragas não são apenas invasores aleatórios. Elas são parte de um sistema que identifica e remove o que está enfraquecido. Quando uma planta está saudável em um nível mais profundo, ela se torna menos interessante para esse processo. E isso muda completamente a dinâmica do seu jardim. Outro ponto que começa a se destacar é a resistência. Dias mais quentes, períodos de seca, variações climáticas que normalmente afetariam o desenvolvimento da planta passam a ter um impacto menor. Isso acontece porque o sistema radicular se desenvolve de forma mais eficiente, explorando camadas mais profundas do solo. A planta deixa de depender apenas da superfície e passa a acessar reservas que antes estavam fora de alcance. E então chega o momento em que você percebe algo que não pode ser ignorado: o sabor. Frutas mais doces, folhas mais densas, vegetais que parecem ter mais vida dentro deles. Isso não é apenas uma questão de preferência. Está diretamente ligado à densidade mineral e à forma como a planta processa e armazena energia. Tudo isso levanta uma reflexão inevitável. Se um fator invisível pode ter um impacto tão grande, por que ele não é mais discutido? Por que a maior parte das recomendações ainda gira em torno de adicionar, corrigir, comprar, aplicar? Mas raramente fala sobre restaurar? Talvez porque esse tipo de conhecimento não se encaixa bem em um modelo baseado em consumo constante. Talvez porque ele devolve ao agricultor algo que foi perdido ao longo do tempo: a autonomia. E quando você percebe que pode melhorar seu solo sem depender de ciclos contínuos de compra, a lógica muda completamente. Mas isso não significa abandonar tudo o que você já conhece. Significa apenas adicionar uma nova camada de compreensão. Significa olhar para o seu jardim não como um sistema isolado, mas como parte de algo maior. Significa entender que, antes de alimentar a planta, talvez seja necessário garantir que o sistema que sustenta essa planta esteja funcionando. E a pergunta volta, mas agora com outro peso:
Por que suas plantas não crescem? Talvez não seja por falta de cuidado. Talvez não seja por falta de nutrientes. Talvez seja porque algo essencial, algo silencioso e invisível foi interrompido. Se isso fez sentido para você, se mudou a forma como você olha para o seu próprio jardim, eu quero saber. Deixa aqui nos comentários o que você acha que pode estar faltando no seu solo hoje. Porque essa troca de experiências é o que realmente fortalece quem busca produzir com consciência e autonomia. E se você quer continuar descobrindo esse tipo de conhecimento que quase ninguém explica, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita coisa ainda para ser revelada, e cada vídeo pode mudar a forma como você enxerga a natureza ao seu redor. Se esse conteúdo te trouxe um novo olhar, deixa o like. Isso ajuda a levar esse tipo de informação para mais pessoas que também estão tentando entender por que fazem tanto e ainda assim não colhem o que esperam. Plantar não é só colocar sementes na terra, é entender o que está vivo por baixo dela. E quando você entende isso, tudo muda.